Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. É uma história que é bem conhecida, mas Deus me inspirou a gente ver o outro lado dessa história. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Podem se assentar. Assim como a gente leu, ele pediu a sua parte da herança, saiu de casa, foi para uma terra longe, desperdiçou tudo o que tinha, voltou para casa. E o processo dele voltar para sua casa, ele podia ter em mente que muitas pessoas iriam falar, julgar ele. Pô, cara, você tinha saído, mas agora você quer voltar? Ele poderia ter pensado que seu pai não iria aceitá-lo, nem perdoá-lo. E com isso ele poderia sim ter pensado que ficar ali era melhor do que enfrentar julgamentos. Ele já tinha caído, já estava no fundo do poço, mas ele se levantou, tomou a decisão que iria voltar para a casa de seu pai. Na caminhada para voltar, nós podemos imaginar que foi muito difícil. Assim como quando a gente sai de perto do pai, é difícil voltar. Não é impossível quando a gente coloca na nossa cabeça, decide, e ninguém muda isso. Vem batalhas, vem provas, vem inimigo tentando nos tirar do foco. Mas o foco é seguir para o alvo, que é Cristo. Estamos seguindo firme e com o pensamento: agora vai dar tudo certo. Vai ser diferente dessa vez. Quero sentir a tua presença, Pai. Mas aí a gente vem no culto, olha para um lado, olha para o outro, vê pessoas pulando, chorando, sentindo a presença, sendo batizado no Espírito. Nós lembramos de como foi a nossa última vez com Deus e acabamos se prendendo nisso. A gente não consegue ir mais profundo com Deus hoje, porque talvez a gente está esperando ser encontrado por Deus da mesma forma que a gente foi encontrado da última vez. Você está com as suas expectativas tão fixas com que Deus te encontre da mesma forma que Ele te encontrou, que você reage da mesma forma. Então a presença de Deus vem, a primeira coisa que você faz é gritar, como você sempre grita,
chorar como você sempre chora, se posicionar como você sempre se posiciona. E você trava naquilo, você trava aquilo que Deus tem para você. Deus quer algo novo. Mas Deus só vai liberar o novo sobre você se você estiver disposto a quebrar o odre que você usou nas temporadas anteriores. E tem momentos em que a gente se prende em coisas, passado, pessoas e outras coisas. E a gente acaba deixando Deus de lado e focando só naquilo. E tem lugares em que a gente precisa de mudança, assim como o Thiago me falou uma vez. A gente precisa de mudanças no nosso interior, mas a gente pega e fala: olha, Pai, o Senhor pode mexer nisso, aquilo, naquilo outro, mas aqui não. Aqui eu ainda tenho que resolver alguma coisa. Deixa comigo. Não é sobre isso, é sobre você entregar nas mãos de Deus e deixar com Ele. A gente fica ansioso, mas será que não é melhor eu falar com alguém antes? Mas a gente precisa entender que Deus tem o melhor para nós. Você já fez o que tinha que ser feito. Jesus nos dá uma nova chance todos os dias. Porque quando se fala sobre perdão, a quantidade é ilimitada. Mas não é por isso que podemos sair pecando por aí. Como lá em Romanos 6:12 diz: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente pecou, Deus, Ele nos quer de novo. A gente pode ter deixado o nosso chamado de lado, mas você precisa despertar o dom de Deus que há em ti. Talvez você tenha parado de orar, de cantar, você não jejua como antes, você não adora como antes. Mas por quê? Talvez porque a vergonha entrou, o medo entrou, a timidez, ou não posso porque alguém vai me ver, não posso porque vai que eu faço alguma coisa errada. E daí você não ora, não adora, não canta, não prega, não se enche mais e não transborda mais. Desperta o dom de Deus que há em ti. É difícil, mas não é impossível. Jesus está de braços abertos esperando você, nos esperando. Basta a gente dar o primeiro passo. Porque, como diz, o mais difícil não é sair de casa, mas e sim voltar para casa. Porque talvez a gente tenha em mente que a volta é sem honra, que não é possível recomeçar quando tudo se perdeu pelas nossas péssimas escolhas. Há jovens, há pessoas que sonham em voltar para casa, mas não sabem como fazer isso, porque a nossa maior preocupação não é o pai, e sim o que as pessoas vão pensar. Entenda, não importa o que você fez, apenas volte para casa. O filho pródigo, ele perdeu tudo o que tinha, seus bens, seus amigos, mas ele não perdeu o seu pai. A gente pode perder tudo, mas o pai não. O pai sempre vai estar ali com a gente, esperando uma atitude nossa de ir até ele. Na Bíblia relata que quando o pai vê seu filho de longe, ele sai correndo, manda preparar o melhor. Mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, o pai nos ama, o pai quer o melhor para nós. O pai nos conhece quando nós mesmos não sabemos o que sentimos. O pai conhece, o pai sabe quando a gente está no fundo do poço, sem saída, sem esperança. O pai nos lembra o quanto somos amados, que fomos adotados como filho e que podemos recomeçar sim, e que só depende de nós mesmos. O
Pai, nos chamas. Deus tem um chamado para cada um de nós. E talvez nos pensamentos da nossa cabeça, talvez eles nos limitem. Mas você tem que entender que você é forte, você é capaz e suficiente. O Pai te espera. Amém. Glória a Deus, aleluia.